A torcida do Cruzeiro acordou tomada por um burburinho diferente, daqueles que fazem o coração acelerar antes mesmo do café ficar pronto, com a notícia correndo de boca em boca de que Fabinho, um volante de respeito, campeão, de currículo pesado, poderia estar fechando com a Raposa e transformando a Toca da Raposa em novo endereço de um dos nomes mais desejados do futebol recente, acendendo de vez a chama da esperança em cada cruzeirense espalhado por Belo Horizonte, Minas e pelo mundo inteiro, que começou a imaginar esse casamento entre o meio-campo celeste e a experiência do jogador como algo escrito nas estrelas desde sempre, mesmo que ainda tudo seja tratado como rumor, conversa de bastidor, cochicho de corredor e sonho de arquibancada. Nos grupos de mensagens, nas mesas de bar do bairro, nas conversas em voz baixa no trabalho e até nas filas de padaria, o nome de Fabinho começou a ecoar como se fosse um mantra, um pedido da nação azul, uma súplica coletiva para que a diretoria do Cruzeiro transforme boato em realidade, enquanto cada áudio de fontes e cada print de supostos insiders vai sendo repassado com aquela mistura de empolgação e desconfiança, típica de quem já sofreu demais mas não consegue, de jeito nenhum, abandonar a mania deliciosa de sonhar com um grande reforço vestindo o manto celeste. A imagem vai se formando na cabeça de todo cruzeirense. Fabinho entrando em campo com a camisa azul, meião puxado, braçadeira de liderança imaginária no braço, comandando o meio-campo do Cruzeiro com a mesma autoridade que já mostrou em grandes palcos do futebol mundial, enquanto o Mineirão canta em uníssono, e a gente quase pode ouvir o narrador gritando o nome dele, ainda que, por enquanto, tudo não passe de rumor, de fumaça forte que se espalha pelo ar e faz a torcida sentir que onde há tanta conversa, talvez exista pelo menos uma faísca de verdade. É impossível não puxar da memória a linhagem de volantes que marcaram época no Cruzeiro, aqueles jogadores que sabiam unir raça e qualidade, proteção de zaga e saída de bola, e a torcida começa a colocar Fabinho nessa lista imaginária, como se fosse o próximo capítulo de uma história que já teve tantos ídolos, comparando seu estilo, seu posicionamento, sua leitura de jogo, e imaginando como seria vê-lo honrando o legado de quem já levantou taças importantes com o escudo estrelado no peito, trazendo de volta aquele sentimento de que o meio-campo celeste é território sagrado. O torcedor pega o ônibus, o metrô ou o carro para trabalhar, mas a cabeça não acompanha o corpo, porque ficou em algum canto da cidade, divagando sobre a possibilidade de, a qualquer momento, surgir um vídeo oficial do Cruzeiro com aquele fundo azul, a camisa aparecendo em close e, por fim, Fabinho sorrindo, levantando o uniforme, posando ao lado da diretoria, e mesmo sabendo que, por enquanto, não passa de especulação, o coração insiste em tratar tudo como se o anúncio já estivesse gravado, apenas esperando a hora certa de ir ao ar. Nos bastidores, as conversas se intensificam, e o torcedor começa a ouvir que teria havido reunião em Belo Horizonte, encontro em hotel discreto, jantares silenciosos em bairros nobres, com empresários do jogador sendo vistos por olhos atentos que juram, de pés juntos, que tudo indica negociação em andamento, e essa narrativa subterrânea, que ninguém assume oficialmente, vai ganhando corpo e cor, porque a torcida quer acreditar que o Cruzeiro finalmente voltou a disputar jogador grande, de alto nível, com qualquer clube do país. Surge a versão de que Fabinho estaria disposto a retornar ao futebol brasileiro com um projeto esportivo sólido, que lhe ofereça mais do que salário, que lhe dê protagonismo, ambiente competitivo, torcida apaixonada e a chance de ser uma espécie de pilar num time em reconstrução, e é aí que o Cruzeiro aparece como cenário perfeito na visão da nação azul, que vê na Raposa essa mistura rara de tradição, camisa pesada, estádio fervendo e um futuro promissor, ainda mais se nomes desse calibre começarem a orbitar ao redor da Toca. Cada curtida do jogador em alguma publicação relacionada ao Cruzeiro, cada novo seguido, cada comentário enigmático vira assunto de análise minuciosa da torcida, que examina redes sociais como se estivesse decifrando código secreto, vendo sinal até em emoji inocente, porque quando um cruzeirense quer acreditar, qualquer movimento vira pista, e Fabinho curtir uma foto com o Mineirão ao fundo já seria suficiente para acender debates intermináveis sobre se isso seria apenas coincidência ou aquela famosa indireta de quem está para chegar. O aeroporto de Confins, pelo imaginário coletivo, se transforma de uma hora para outra em palco de cenas hipotéticas, com torcedores visualizando Fabinho desembarcando, disfarçado com boné e fone de ouvido, tentando fugir da imprensa, enquanto alguns mais exaltados já sugerem ir esperar no saguão por pura superstição, como se o ato de estar ali pudesse, de alguma forma mágica, acelerar os trâmites da negociação e empurrar o destino na direção que toda a torcida quer. No campo das ideias, a presença de Fabinho no elenco é vista como uma injeção de liderança natural, um jogador capaz de organizar a casa dentro de campo, orientar a garotada, acalmar o time naqueles momentos em que o jogo parece sair do controle, e o torcedor já imagina o volante chamando a responsabilidade nos minutos finais, pedindo a bola, fazendo o simples bem feito e mostrando porque sua chegada, se confirmada um dia, seria muito mais do que um nome de peso, seria a assinatura simbólica de
Uma nova era. A mente do cruzeirense vai pintando cenas de Mineirão lotado, mais de 40 mil vozes empurrando o time, e Fabinho ali, na cabeça de área, antecipando jogadas, roubando bolas, iniciando contra-ataques, levantando o braço e pedindo intensidade, enquanto a arquibancada canta sem parar, sentindo que aquele jogador encaixa perfeitamente no DNA da Raposa, que sempre valorizou o volante que não se esconde, que dita o ritmo, que entende que em Belo Horizonte camisa azul não é apenas um uniforme, é uma responsabilidade. É claro que a questão financeira entra nas discussões, e a torcida começa a especular sobre investidores, parceiros comerciais, acordos estratégicos e até possíveis manobras de mercado que poderiam viabilizar a vinda de Fabinho, transformando o rumor em um grande movimento de bastidor, com a ideia de que esse tipo de contratação não cai do céu, precisa de planejamento, coragem e de uma visão de futuro que enxerga no jogador um ativo esportivo e institucional, alguém que eleva o patamar do elenco e do próprio clube no cenário nacional. O silêncio da diretoria do Cruzeiro é interpretado como combustível para as teorias, porque quando ninguém nega com todas as letras, a torcida prefere acreditar que o mutismo esconde algo importante, como se cada 100 comentários fosse, na verdade, um aguardem disfarçado, e o cruzeirense passa a ler entre linhas, a prestar atenção na entonação das respostas, no jeito como os dirigentes desviam de perguntas, porque nesse jogo de rumor e especulação, o silêncio, muitas vezes, grita mais alto que qualquer declaração. Jornalistas que cobrem o dia a dia da Toca da Raposa começam a soltar frases cuidadosas, falando em conversas, aproximação, interesse mútuo, e o torcedor capta apenas as palavras que mais lhe agradam, como se todo o resto fosse ruído, e essa construção coletiva de narrativa transforma Fabinho em protagonista de uma novela da qual o Cruzeiro é o grande mocinho, tentando conquistar o reforço que, pelo menos nos sonhos da nação azul, seria o ajuste fino de um meio-campo que quer voltar a mandar nos jogos decisivos. Quem viveu os momentos mais difíceis do clube, os rebaixamentos, as dívidas, as incertezas, sente um gosto especial ao ver o nome de Fabinho ligado ao Cruzeiro, mesmo que por enquanto apenas em forma de boato, porque isso sinaliza uma mudança de cenário. Uma virada de chave em que a Raposa deixa de ser lembrada apenas pelos problemas e passa a ocupar espaço nas manchetes por causa de possíveis grandes chegadas, algo que toca fundo o coração de quem nunca deixou de acreditar que o gigante voltaria a andar de cabeça erguida. Nos bares perto da Pampulha, o assunto não é outro. Mesas inteiras se dividem entre os que defendem que a vinda de Fabinho é a peça que faltava e os que ponderam sobre a necessidade de reforçar outras posições, mas no fundo todo mundo sabe que, se o anúncio um dia chegar, todos esses debates se transformarão apenas em festa. Porque a simples imagem do volante segurando a camisa celeste seria o suficiente para unir todas as opiniões em um só grito de apoio incondicional ao novo camisa que chegar. Programas de rádio esportiva montam enquetes ao vivo perguntando como o Cruzeiro deveria jogar com Fabinho em campo, quais peças se encaixariam ao seu lado, quem ganharia mais liberdade, e o torcedor participa com convicções táticas, escalações elaboradas e palpites ousados, como se a contratação já fosse realidade, porque a mente de quem ama futebol funciona assim. Uma simples possibilidade é o suficiente para construir, em detalhes, todo um projeto de time ideal, com um novo reforço colocado como peça central. No imaginário cruzeirense, ressurge forte a imagem do clube copeiro, competitivo em mata-matas nacionais e continentais, e a chegada de Fabinho é vista como um passo na direção de recuperar essa identidade, de ter no meio-campo um jogador acostumado com grandes decisões, que não se assusta com o ambiente hostil, que encara a pressão como combustível. E a torcida começa a fazer a conexão entre o histórico do jogador e a ambição da Raposa de voltar a ser protagonista nas grandes noites de futebol. As redes sociais oficiais do clube, mesmo sem falar absolutamente nada sobre Fabinho, passam a ser acompanhadas em modo alerta máximo, com cada postagem genérica ganhando interpretações místicas, principalmente quando aparece algum vídeo enigmático falando de novos desafios ou novas histórias, o que é suficiente para a torcida entupir os comentários com pedidos, montagens, fotomontagens e hashtags exigindo que o volante venha para Belo Horizonte, transformando qualquer post em um mural público de desejo coletivo. Vídeos de crianças vestindo a camisa do Cruzeiro e pedindo a contratação de Fabinho começam a circular, e esse tipo de conteúdo toca ainda mais o coração da torcida, porque lembra que o clube é geracional, que o amor passa de pai para filho, de avô para neto, e que ter um nome de peso como esse no elenco seria também uma forma de alimentar o sonho dessa nova geração de torcedores que cresceu vendo o Cruzeiro sofrer, mas quer viver, ao vivo, grandes momentos de alegria com craques em campo. Matérias de televisão vão para as ruas ouvir a torcida sobre o rumor, microfones são estendidos na porta da Toca da Raposa, e o que se ouve é uma mistura de euforia e cautela, com alguns torcedores dizendo que já estão imaginando Fabinho levantando taça com a camisa azul, enquanto outros ressaltam que o importante é a reestruturação, mesmo que o volante não venha, mas no fim, por trás de toda essa racionalidade,
o brilho no olhar de cada entrevistado revela que todo cruzeirense guarda um espaço reservado para esse tipo de sonho. No campo das ideias, o encaixe entre o estilo de jogo do treinador e as características de Fabinho é destrinchado em mesas redondas, com comentaristas ressaltando a inteligência tática do volante, sua capacidade de organizar o meio, cobrir espaços, dar liberdade para os meias mais criativos e aproximar a defesa da criação, e a torcida absorve essas análises como combustível. Porque nada é mais prazeroso para quem ama futebol do que imaginar, em detalhes, como um grande reforço pode potencializar todo um esquema. Muito se fala sobre o peso de ter no elenco um jogador com experiência internacional consolidada, alguém que carrega no currículo jogos contra os melhores do mundo, e o torcedor do Cruzeiro começa a imaginar Fabinho entrando no vestiário e impondo respeito só com a postura, mostrando para a criançada da base o que significa dedicação, concentração, profissionalismo. Como se cada treino fosse final, e essa transferência de cultura esportiva é vista como algo que vai muito além de qualquer gol ou desarme em campo. Mesmo em meio à empolgação, há quem prefira manter os pés no chão, e esses torcedores lembram das vezes em que grandes nomes foram especulados e nunca chegaram, usando essa memória como defesa contra uma possível frustração, pedindo calma, prudência, e repetindo que enquanto nada for oficial, tudo permanece apenas no campo da hipótese, mas ainda assim, até os mais céticos admitem que é impossível não sentir o coração bater um pouco mais forte ao imaginar Fabinho desfilando no gramado do Mineirão. Em contrapartida, há aqueles que mergulham sem colete no mar do entusiasmo e já cogitam personalizar camisas com o nome de Fabinho, imaginando num futuro próximo ver torcedores pelas ruas de Belo Horizonte ostentando o número escolhido pelo volante às costas, como se a decisão já estivesse tomada e o contrato assinado, transformando o rumor em uma espécie de realidade paralela na qual o cruzeirense escolhe viver, simplesmente porque a paixão pelo clube sempre empurra a razão para o banco de reservas. Discussões inflamadas surgem sobre como a presença de Fabinho poderia mudar o panorama dos clássicos, especialmente contra o maior rival, com torcedores descrevendo mentalmente cenas do volante anulando jogadas perigosas, abafando o meio-campo adversário e sendo protagonista em vitórias marcantes, o que tornaria seu nome mais do que um reforço, seria um símbolo de afirmação, de retomada de respeito, algo que cada cruzeirense guarda como um desejo íntimo depois de ter enfrentado tantos períodos de instabilidade. Há também o lado emocional de se ver o Cruzeiro novamente associado a grandes negociações, e o torcedor se emociona ao perceber que o clube volta a figurar em conversas sobre jogadores de peso, o que é um sinal de que aquele período em que a Raposa parecia fora do mercado competitivo, observando de longe as grandes movimentações, começa a ficar para trás, dando lugar a uma nova fase em que rumores como o de Fabinho no Cruzeiro se tornam, ao menos, plausíveis dentro da realidade celeste. As lembranças de grandes contratações do passado, de nomes que chegaram desacreditados ou celebrados e viraram ídolos, reaparecem com força, e a torcida estabelece paralelos, imaginando se Fabinho poderia ser mais um daqueles jogadores que mudam o rumo de uma temporada, que trazem consigo não apenas qualidade, mas um ar de confiança que se espalha pela arquibancada, pelos corredores do clube e até pela cidade, como se a simples presença desse tipo de atleta elevasse o moral de toda a comunidade cruzeirense. Em rodas de conversa, o torcedor começa a especular sobre detalhes que nem sequer existem, falando de tempo de contrato, metas, bônus por desempenho, planos de carreira e até possíveis jogos de despedida no futuro, como se o acordo já estivesse firmado e restasse apenas preencher as lacunas narrativas, o que mostra o quanto a Nação Azul gosta de se apegar à ideia de pertencimento, de ver um jogador dessa magnitude associando sua trajetória ao escudo celeste por um período relevante de sua carreira. Jogadores do atual elenco, mesmo sem comentar diretamente, acabam entrando no radar da torcida, que vigia qualquer interação deles nas redes, qualquer like em postagem envolvendo Fabinho, qualquer brincadeira em stories, porque cada gesto é interpretado como um indício de que o vestiário também acompanha o rumor e, de alguma forma, aprovaria a chegada do volante, o que alimenta ainda mais a sensação de que, se depender da atmosfera criada, o Cruzeiro já está pronto para recebê-lo de braços abertos. A rivalidade entra em cena com força, e torcedores imaginam a reação dos adversários ao verem Fabinho vestindo azul, sonhando com memes, provocações e cantos de arquibancada lembrando que a Raposa, tantas vezes desacreditada, agora estaria atraindo jogadores de calibre internacional, o que transforma o rumor em ferramenta simbólica de afirmação. Uma forma de dizer para o restante do país que o Cruzeiro está vivo, competitivo e disposto a disputar, dentro e fora de campo, os grandes nomes do mercado. No meio de tudo isso, volta à tona o discurso sobre reestruturação, SAF, planejamento estratégico, e o torcedor mais atento liga os pontos entre o processo de reorganização financeira e a capacidade do clube de, ao menos, entrar em conversas por jogadores importantes, vendo na especulação em torno de Fabinho um efeito prático dessa nova fase, em que a gestão busca equilibrar responsabilidade e ambição,
tentando montar um elenco que honre a grandeza da camisa e, ao mesmo tempo, respeite os limites da realidade. Recordações recentes de momentos de angústia, salários atrasados, incerteza sobre o futuro, são colocadas lado a lado com essa onda de otimismo trazida pelo rumor, e o cruzeirense, olhando para trás e vendo quanto o clube já caminhou desde o período mais crítico, sente um orgulho silencioso, como se cada notícia, mesmo que não confirmada, fosse uma prova de que a raposa, teimosamente, se recusou a ficar caída, levantou, sacudiu a poeira e voltou a disputar espaço entre os grandes. Os mais ligados às categorias de base começam a imaginar como Fabinho poderia influenciar os meninos que estão surgindo, servindo de espelho para volantes em formação, mostrando nos treinos como se posicionar, como ler o jogo, como cuidar do corpo, da mente, e esse papel de referência vira tema de conversa, pois o Cruzeiro sempre teve a tradição de revelar talentos. E ter alguém com esse nível de experiência no elenco seria um presente para qualquer jovem que sonha em ser profissional. Em pensamentos quase cinematográficos, o torcedor vê o Mineirão iluminado, jogo grande, arquibancada pulsando, e em determinado lance Fabinho rouba uma bola na intermediária, levanta a cabeça, quebra linhas com um passe preciso e inicia a jogada do gol da vitória, cena que ainda não aconteceu, mas que já foi vivida milhares de vezes na imaginação cruzeirense, provando que o rumor, por si só, tem poder de criar memórias emocionais antes mesmo de qualquer realidade concreta. Alguns cronistas e comentaristas, que também são cruzeirenses assumidos, começam a produzir textos e análises sobre o que representaria a chegada de Fabinho, e o torcedor lê cada linha como se fossem capítulos de um livro que narra a reconstrução da raposa, vendo nesse boato um elemento narrativo importante, quase um símbolo de que o clube voltou a sonhar alto, e que cada especulação desse porte ajuda a reposicionar o Cruzeiro, não apenas esportivamente, mas também na imaginação coletiva do futebol brasileiro. A cidade, de certa forma, muda de energia quando um rumor desse tamanho ganha força, e o cruzeirense percebe isso nas pequenas coisas. No assunto do taxista, no papo do colega de trabalho que normalmente não fala de futebol, no vendedor de camisa que já comenta sobre a possibilidade de um boom de vendas se o negócio algum dia for anunciado, e essa sensação de agitação, de expectativa espalhada pelo ar, faz com que o rumor seja quase um evento em si, independente de seu desfecho final. Em debates mais aprofundados, torcedores e analistas começam a desenhar o time do Cruzeiro com riqueza de detalhes, pensando em como Fabinho poderia permitir que os laterais avançassem mais, como seu posicionamento daria liberdade para meias criativos flutuarem entre linhas, e como sua leitura defensiva seria fundamental em jogos fora de casa, em gramados difíceis, contra adversários que abusam de bolas longas, pintando um cenário tático sofisticado que alimenta ainda mais o desejo pela concretização da negociação. Naturalmente, surgem também discussões sobre condicionamento físico, idade, desgaste de temporadas intensas no exterior, e o torcedor pondera sobre a necessidade de um planejamento de minutagem, de uma preparação específica, para que Fabinho, se algum dia vestir a camisa celeste, consiga entregar o máximo dentro das possibilidades, não sendo visto apenas como um nome impactante, mas como um atleta pronto para competir em alto nível no calendário intenso do futebol brasileiro. A conversa se estende para o campo da gestão de grupo, com a ideia de que a presença de um jogador desse porte exige também um cuidado especial no vestiário, na forma como o ambiente é conduzido, para que Fabinho seja não apenas um reforço técnico, mas um líder integrado, respeitado e, ao mesmo tempo, acolhido por um elenco que vem sendo construído ao longo de uma nova fase. E o torcedor torce para que, caso o rumor se transforme em verdade, tudo isso seja trabalhado com inteligência pela comissão técnica. Em famílias cruzeirenses tradicionais, o assunto aparece no almoço de domingo, com pais, filhos e avós trocando opiniões sobre a possível chegada de Fabinho, alguns lembrando velhos volantes que marcaram épocas, outros mais jovens falando de vídeos de lances encontrados na internet, e ali, entre histórias e expectativas, o rumor vira ponte entre gerações, mostrando como o futebol tem essa capacidade única de unir pessoas de idades e experiências diferentes em torno de um mesmo sonho azul. Conforme os dias passam, a torcida passa a viver à espera de um simples "vem aí" nas redes do clube, aquele vídeo curto, escuro, com batida forte, que normalmente antecede o anúncio de reforços, e a ausência desse sinal, por si só, vira assunto, com cruzeirenses analisando horário de postagens, padrões de comunicação, tentando encaixar o comportamento digital do clube na teoria de que algo grande está sendo preparado e que a bomba pode estourar a qualquer momento.